Colossenses capítulo 1, nós vamos navegar no primeiro capítulo. Eu vou ver se eu consigo, nas 4 doutrinas, ministrar a carta aos Colossenses. E hoje nós vamos falar do capítulo 1. Glória ao Senhor. Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Colossenses. E hoje eu queria convidar você a navegar nas Escrituras comigo acerca desta grande palavra que o Senhor nos concede. Oh, glória! Aleluia! Carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ler do capítulo 1 e o verso 1 até o versículo de número 14. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Colossenses capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, obrigado, irmão, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também já está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quem pode dizer glória a Deus? Diga comigo: Jesus Cristo ministra no meu coração. No meu também, glória ao Senhor. Irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta escrita em uma prisão domiciliar. Na verdade, a carta aos Colossenses é uma influência do ministério de Paulo, até porque quem fundou esta igreja não foi Paulo. A sua influência, sim, na sua terceira viagem missionária, ele estava indo até Éfeso e permaneceu lá quase 3 anos. Éfeso era uma cidade estratégica, porquanto era uma cidade na época como uma metrópole de quase 300 mil habitantes. E na Ásia Menor se estendia muitas cidades. Uma das tais, Colossos. Se você abrir no capítulo 4 e no verso de número 13... Vinícius nos ajuda, você vai perceber que ele faz uma junção de 3 cidades que estão ali na Ásia Menor, que pertencem como se fossem distritos ou pequena cidade da grande cidade que era Éfeso. E ele diz: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Vós quem? Colossenses. E pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. No verso 16 do capítulo 4, ele vai dizer que esta carta que foi escrita também seja lida também em Laodiceia, dando o entendimento que eram cidades muito próximas. Ao olhar o mapa geográfico da época, nós vemos que era uma distância mais ou menos de 9 quilômetros de uma para outra cidade. Mas em 46 depois de Cristo, houve um grande terremoto e todas foram devastadas. Hoje é a nossa Turquia.
E essa parte onde habitavam as 3 cidades, apenas Laodiceia, depois do terremoto de 46 depois de Cristo, foi quem conseguiu se reerguer. Porque lá em Laodiceia tinha um grande, como ainda existe hoje, um grande plantio, uma grande terra frutífera. Então, quando Paulo escreve a carta, lembre que aqui no capítulo 1, no verso 8, ele diz que só escreve esta carta porque Epáfras foi visitar ele lá em Roma. Ele agora está preso. E ele declara, Epáfras, tudo o que tem acontecido em Colossenses, aos irmãos de Colosso. Então, Paulo está preso. Após a sua 3ª viagem missionária, ele não é o fundador da igreja de Colossos, mas ele está 3 anos em Efésios, e devido à influência do ministério dele lá, Epáfras vai até umas cidades mais próximas e prega o evangelho. E surge a igreja de Colossenses. Amém? Quando ele termina a sua 3ª viagem missionária, ele é preso. Ele é preso, e esta prisão foi um momento que insurgiram contra ele. Mas quem insurgiu? Os judeus. Depois, as outras prisões, de fato, vai ser uma perseguição pela própria Roma, dizendo que ele é um dos causadores que botou fogo em Roma. Mas esta prisão foi uma insurgência dos próprios judeus. E esta prisão de Paulo é diferenciada. Paulo está preso, mas Paulo pode receber visitas. É como se fosse uma prisão domiciliar. E aí ele escreve nesta prisão 4 cartas. 4 cartas. Os irmãos sabem quais são? Sabe quais são, Eliabe? As cartas da primeira prisão de Paulo. Colossenses é uma das tais. Depois vem quem? Ajuda o pastor a pregar. Outra carta que ele escreveu na prisão, na primeira prisão. Quem? Ajuda? Filipenses também foi lá. Eita, chute bom, viu? Foi Colossenses, Filipenses, Éfesos e Filemon. Foram as 4 cartas que ele escreveu na sua primeira prisão. E a última carta que Paulo escreve, não nesta prisão, mas na última prisão, não mais em prisão domiciliar, mas lá no calabouço mesmo, dentro das entranhas da prisão, é 2 Timóteo. É a última carta. Ele se despede, ainda está terminando o combate, encerrando a carreira e guardando a fé. Então Paulo, ele escreve da prisão a Colossos porque Epáfras vai ter com ele. Então ele começa escrevendo a carta após um panorama de entendimento a uma igreja que está sendo agora sitiada por outro entendimento. O que está acontecendo? O povo que fazia parte da igreja de Colossenses era um povo que foi criado na adoração de muitos deuses. E Cristo agora estava sendo apresentado como mais um Deus a ser também adorado. Não na excelência do poder da glória. Tanto é que se você frisar no capítulo 1 de Colossenses, Paulo dá ênfase notória acerca da grandiosidade de Cristo, da supremacia e da sua excelência, dizendo que ele é suficiente. Quando nós lemos o versículo 15 do capítulo 1 desta carta, Paulo começa a discorrer um poema acerca de quem é Jesus. E ele diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí ele escreve no 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, ou seja, reis, o que quer que seja, de majestades, seja dominações, seja qual for a nação poderosa. Ele disse, seja espiritual, principais, ou sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Paulo está dizendo à igreja de Colossenses que eles não precisam de outro Deus, apenas do Deus encarnado, do Cristo que reflete a imagem do Deus invisível. Ele está dizendo, quer conhecer Deus de verdade? Conheça Cristo. Porque Cristo é o conhecimento do nosso Deus. Ele disse, Deus ouviu, mas ao seu Filho, esse o Deus, e nos fez conhecer. Então, o que é o conhecimento de Cristo? Senão a vida eterna. Na oração sacerdotal, em João, no capítulo 17, se eu não me engano, é o verso 3. Ele pergunta acerca da vida eterna. E a vida eterna é esta:
que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando eu começo a conhecer a Cristo, eu começo a conhecer a Deus. E unicamente isso me leva à eternidade. Quem está entendendo, diga glória ao Senhor. Então, Paulo começa escrevendo no capítulo 1, no verso 1, dando as suas prerrogativas. Ele está dizendo quem ele é. E ele começa a carta escrevendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É a credencial de Paulo. Quem sou eu? Ele diz apóstolo. De quem? Ele disse: não por minha vontade, e nem porque eu decidi ser, não porque alguns homens acharam que eu tinha talento, mas eu sou apóstolo, porque Deus assim me fez ser. E isso me leva a um momento de atenção, porque no verso 9 deste capítulo, Paulo está fazendo uma oração pela igreja de Colossenses. Coloca aí o verso 9 para nós vermos o que é que ele está orando. Colossenses 1 e 9. Glória ao Senhor. Ele diz: por esta razão, nós. Quem é nós? Ele está com Epáfras. Nós também, desde o dia em que ouvimos acerca de vocês, da igreja, não cessamos de orar por vós. Aí ele vai dizer qual é a intensidade da oração. Porque Paulo sabe quem ele é. Sabe ou não sabe? Ele diz: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Aí ele diz: chamado pela vontade de Deus. Eu sei quem eu sou, Paulo diz. Mas você sabe quem você é? Aí ele faz uma oração. Qual é a oração? Ele diz: eu tenho orado por vós e tenho pedido a Deus para que vocês sejam cheios do conhecimento. Aí ele diz assim: da sua vontade. Ele diz: eu estou pedindo a Deus para que vocês saibam qual é a vontade de Deus na vida de vocês. O que é que Deus quer de você? É isso que ele está orando. Eu tenho pedido a Deus que Deus mostre a vocês qual é a vontade dele na sua vida. Qual é o seu propósito, irmão Lucas? Qual é o propósito, Joel, da sua estadia aqui nesta terra? Porque Deus lhe trouxe a esta casa, povo de Deus. É isso que ele está orando. Ele diz: eu quero que vocês saibam, Cailane, irmã Socorro, pastor Neto, que vocês descubram qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aí ele diz: por esta causa, eu não tenho cessado de orar. Porque eu sei, Paulo diz no primeiro versículo, porque eu sei qual é o meu propósito. Porque eu entendo porque eu fui chamado. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me designou e qual é a minha função. Ele pergunta: e você sabe a sua? Ou você ainda está meio atarentado? Senta no banco, fica de pé, vai para um lado, vai para o outro, vai quando quer. Não entendeu ainda? Quantos irmãos do nosso meio ainda não entenderam a verdadeira chamada de Deus? Ainda não efetuaram o crescimento que era necessário? A maturidade que assim Cristo espera que alcancemos para que Ele possa trabalhar não somente em nós, mas através de nós. Se você perceber no verso 4 e no verso 5 desta carta, Paulo vai dar ênfase acerca da maturidade do crescimento da igreja. Ele diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, ele diz do amor, caridade, que vocês têm por todos os santos, e da esperança. Pastor, não entendi não, eu li muito rápido. 3 itens fundamentais de maturidade de um crente. Aí ele diz: portanto, ouvimos de quê? Da vossa fé. Diga comigo, fé. Primeiro alicerce. O crente que está maduro, que tem crescido com Cristo, ele tem fé. Aí ele fala de outro sentimento que está em Cristo Jesus, que é o amor. E ele fala do terceiro, esperança. Se você abrir a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 13 e verso 13, ele vai dizer, depois da manifestação da glória de Deus, do amor transbordante, que restou 3 coisas. E qual foi? Ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Paulo está dizendo: eu tenho ouvido de vós, como vocês têm amadurecido, como vocês têm fé, como vocês têm amor e como vocês estão esperançosos pela vinda do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: eu estou vendo que vocês têm crescido maturidade. Se você ler o verso 10, ele dá ênfase a isso. Ele diz assim: olha, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe
em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então ele diz, quando alcançamos a maturidade, ele começa a andar dignamente. Sabe o que é andar dignamente diante de Deus? Você já imaginou mais ou menos o que é isso? Aí você pega assim, uma balança de pratos. Jesus de um lado e você do outro. Andar dignamente é tentar ficar nivelado, parecido com quem está do outro lado. É tentar chegar mais ou menos ali ao mesmo tamanho, ou às mesmas atitudes de quem está do outro lado da balança. Ele diz andar dignamente. Aí diz com quem? Andar dignamente diante do Senhor. Então Paulo está começando a nos dar um entendimento acerca da igreja de Colossenses. E também a expelir aquilo que chegou que não é de Deus. E eu amo esta carta porque ela é muito exclusiva aos nossos corações. Quando ele entra no verso de número 11, ele vai convidar a nós a entender que Deus tem colocado em nós a sua fortaleza. E tem nos fortalecido no processo. E ele continua dizendo, e esta fortaleza é segundo a força da sua glória. É sobrenatural e vem dos céus. Ele continua dizendo, ele diz, e isto é para vós, para dar paciência ou perseverança, dependendo da versão, e longanimidade. Aí ele diz, e tudo isso com alegria. E eu queria aqui parar um pouco para entender o que ele está dizendo. Ele diz, olha, a perseverança ou paciência é para com circunstâncias. E a longanimidade é para com pessoas. Não entendi, pastor. Quando você vai tratar no íntegro da palavra hebraica, a palavra paciência que está lá significa assim, paciência com circunstâncias. Ou seja, tem pessoas que têm habilidade de passar por grandes tempestades e vendavais. Ele tem habilidade de... Mas se for com pessoa, ele já se irrita logo. Se eu não sei, não tenho paciência com menino, com fulano. Mas se for uma situação, ele consegue resolver. Já tem outros que são habilidosos com pessoas. Mas se a conta ficar grande, ele já se desespera. Circunstâncias. Ou se a esposa adoecer, ou se o marido enfermar, ou se alguém estiver para dizer que vai morrer. Ah, pastor, esses dias eu recebi uma irmã, disse, pastor, meu Deus do céu, aí começou a chorar. Eu disse, fiquei nervoso. O que foi, irmã? Pastor, eu vou fazer um exame, eu não sei o que tem. De graças a Deus, né, irmã? Parece que ela já tinha morrido. Nem o exame tinha feito ainda. Ou seja, ela não consegue lidar com as circunstâncias. Amém, irmãos? Só que aqui tem um porém. Ele diz assim, eu quero que você tenha paciência com as circunstâncias e tenha paciência com pessoas. Agora, isso aqui não é de qualquer maneira. Ele diz, é com alegria. E essa alegria aqui tem que ser sobrenatural, irmão. Por quê, pastor? Porque eu já me dei com muitas circunstâncias difíceis. E com pessoas mais difíceis ainda. Mas eu fecho a cara às vezes, sabe? Porque eu não faço constando. O cara lhe desagrada você, o cara lhe esculhamba, o cara lhe distrata, não tem respeito pela sua pessoa, lhe humilha às vezes, e você com paciência ali, mas de cara fechada. Se deixar, Jesus mandou ter paciência. Mas ele mandou ter paciência com alegria. E essa alegria aqui não dá, irmão. Isso aqui, humanamente, aqui não dá, não. Isso aqui tem que ser sobrenatural. Por isso, quando eu leio o começo do verso, ele vai dizer que ele dá a força a nós. Ele diz, e esta força vem da sua glória. Esta alegria, esta força para suportar circunstâncias e pessoas, vem da glória dele. Tanto é que fazemos isso, ou deveríamos fazer, sorrindo, com gozo. Então Paulo está discorrendo, dizendo, nele todas as coisas. Vocês têm crescido em maturidade. Vocês têm conhecido de fato quem é Cristo. Amadurecido, amados irmãos, corroborados, andado de forma digna. Eu tenho orado por vós. Mas quando nós nos aprofundamos um pouco mais no capítulo 1, eu não quero sair do primeiro capítulo, Paulo vai falar acerca de algo que nós não conhecíamos, mas que aos poucos começa a ser revelado. Logicamente que não revelado de qualquer maneira ou para qualquer um, pois o processo dos versos que nós já hoje damos aos irmãos e lemos
Ele vai falar de um crescimento em Cristo, de um comportamento melhor. Porque se Paulo dá a característica de quem ele é, as credenciais, ele também diz as credenciais da igreja. No verso 2 ele diz: aos santos irmãos fiéis em Cristo. Ele diz: eu sou apóstolo e vocês são santos, fiéis em Cristo. E começa um diálogo. Ele dá a credencial de quem ele é e ele dá a credencial de quem é a igreja. E a palavra santo aqui às vezes é um pouco colocado assim de lado ou mal compreendida. Sei santo. Como é que você está, santo? Santo só Jesus. Já viu esse negócio? Santo é você, meu irmão. Porque a palavra santo significa separado. Diante do ato da justificação, já somos santos mesmo, porque ele nos justificou. Diante do ato da santificação terrena, estamos em continuidade, em aperfeiçoamento, em melhoria, em processo. O santo, diante da santificação, nós não conseguimos ainda a sua plenitude. Nós temos umas mazelas ainda aí para ser arrancada, uma natureza ruim para ser tirada, mas estamos no processo. Aí ele diz assim: então é santo, são irmãos, fraternidade e são fiéis. Então Paulo diz: a minha credencial é ser apóstolo, eu sei o meu propósito. E eu estou orando por vós para descobrir de vocês. Mas eu quero tratar com a igreja que é santa, que vocês são irmãos entre si e que são fiéis em Cristo Jesus. E aí ele começa aqui nesse momento a ligar, a unir e a revelar o que ainda não foi revelado. E ele nos convida a participar disso. Preste atenção, irmãos. Quando ele entra no verso 3, ele vai dizer que está dando graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e orando sempre pela igreja de Colossos. Então Paulo começa a dizer que a sua motivação diária é oração pelos irmãos. Diz: quando eu acordo, quando eu me lembro, eu já me ponho de joelho e já oro por vocês. E ele começa a dar características acerca destas coisas. No verso 13, ele vai dizer que a igreja de Colossenses não pode andar entristecida ou desanimada, porque aconteceu algo nesta igreja, na vida deles, que foi algo sobrenatural. Se o que foi? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a igreja de Colossenses não é diferente da igreja de Moraújo. Cidade pequena, aglomerados de cidade à volta, 10 quilômetros para cá, 10 quilômetros para lá, e o evangelho tentando crescer entre nós, para que nós venhamos de alguma maneira crescer e frutificar, como está no verso de número 10, que é um dos versículos chaves. Ele diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E esta oração ele não fala em parcialidade. Se você ler o verso 9, o verso 10 e o verso 11, ele usa a palavra tudo, toda, quase todas as frases, mostrando a atitude e a plenitude desta oração, a intensidade dela, dizendo: é em tudo, é em todos. Aí ele diz: eu quero que vocês em tudo, diante do Senhor, andem de forma digna. Aí ele diz assim: agradando-lhe. Aí diz: frutificando. Ele diz: mas não pode frutificar nesta obra se vocês não conhecerem este Deus. Então ele deixa bem claro isso. Ele diz: só dá para frutificar se estiver crescendo no conhecimento de Deus. E aqui há uma grande dificuldade dos dias atuais. Porque Paulo está dizendo que eles estão em progresso contínuo. Eles estão melhorando, estão avançando, estão indo adiante. Eles aceitaram a Cristo, agora estão com amor, estão com fé, estão com esperança, estão entre os irmãos, estão frutificando, estão tendo fidelidade em Cristo, estão avançando.
E ele vai dizer no verso de número 8 que é declarado por Epáfras, alguém testemunhou acerca deste comportamento. É como alguém dissesse: tu viu minha serva Miriam? Tu viu meu servo Vinícius? Rapaz, é isso. Alguém testemunhando acerca de vós. Então ele viaja até Roma, vai ter com Paulo, e a vontade de Epáfras de falar é da igreja, acerca do comportamento da igreja do Senhor em Colossos, do testemunho. E quando ele começa a declarar, Paulo começa a escrever uma carta, dizendo: eu quero que vocês continuem crescendo. Mas hoje, irmãos, nós temos uma dificuldade de crescimento espiritual, de maturidade. Parece que a gente está regredindo. Parece que a gente está parando de avançar. Paulo convida a igreja do Senhor Jesus, nesse momento, a ter os 3 pilares da maturidade, que ele declara no verso 4 e no verso 5. Fé, amor e esperança. E ele diz: vocês precisam disto para avançar. Para que eu preciso disso? Para conhecer os mistérios ocultos, como está em Colossenses 1:26. Por que eu preciso crescer? Por que eu preciso conhecer? Ele disse: para aquilo que foi oculto seja manifestado. O mistério que esteve oculto. Aí ele diz: olha, de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto. Ele diz aos seus, a quem? Aí Paulo vai dizer no verso 2, quem é os santos? Essa igreja de Colossos. Os santos irmãos fiéis em Cristo. Ele diz a estes, o que estava oculto, escondido, de geração em geração, de séculos em século, vai começar a ser manifestado. Ele diz: como é que isso vai ser manifestado? Ele diz: quando vocês continuarem crescendo e frutificando. Quando vocês, com paciência, perseverança, com as circunstâncias, com paciência, perseverança, com os irmãos, sorrindo, permanecerem fortalecidos pela graça de Deus e andando nesta graça, como filho da luz que são, eis que começa a ser revelado em vós os mistérios ocultos. E um dos mistérios, ele disse, foi que ele nos tirou daqui e colocou aqui. Ele nos arrancou de nós mesmos e nos fez agora uma nova criatura. E ele começa a mudar, irmãos, e a transformar a nossa vida. Então qual é o problema hoje? É que a gente não avança. A gente não avança, irmão. E o inimigo, ele sabe onde tocar para a gente não avançar. A gente questiona Deus, a gente culpa o irmão, a gente culpa o pastor, a gente culpa a igreja. A gente não avança. Porque algo na casa não está bom. Porque algo nas minhas finanças não deu certo. Porque alguma coisa na minha jornada espiritual não está combinando. Mas a grande verdade é que eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. E por isso eu estou atarentado. E quando mexe aqui eu fico nervoso. Quando mexe ali eu fico mais nervoso ainda. Quando não mexe aqui... Ai, pastor... E ficamos difíceis nessa jornada. E Paulo diz, eu tenho orado por vocês, para que vocês saibam qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Já perguntou isso a Jesus em oração? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer de mim, Jesus? O que é, Jesus, que o Senhor quer de mim? Porque quando eu começo a conhecer a Cristo, eu começo a conhecer o Deus invisível. É isso que ele está dizendo no verso 15. Quando eu começo a conhecer a Cristo, eu começo a conhecer o Deus invisível. Verso 15. Coloque aí, por favor. Travou aí? Pronto. Ele diz o qual Cristo é a imagem do Deus invisível. É o primogênito. Ele usa a palavra primogênito para falar com os judeus. Que essa palavra primogênito é uma característica do Antigo Testamento. Para que ele venha entender que Cristo é. Ele diz é o primogênito de toda a criação. Ele é antes de tudo.
Diga comigo, ele é antes das minhas lutas. Diga comigo, ele é antes dos meus problemas. Diga comigo, ele é antes da minha história. Ele é antes de tudo. De tudo, irmão. Já era ele. E continua sendo ele. Nós aqui não conseguimos descobrir quem é ele. E ficamos nervosos por nada. Ou duvidosos por tudo. Mas Deus está nos convidando a esta carta, nesse capítulo 1, para um despertamento de crescimento, de maturidade. De maturidade, irmãos. Se a minha esposa não tem, mas eu, marido, vou ter. Se o marido não tem, eu, esposa, tenho que ter. Se os meus filhos não têm, que os pais tenham. Porque, irmãos, quando nós não amadurecemos, nós só culpamos, só interrogamos, só apontamos, só questionamos, só duvidamos. E as circunstâncias que se aparecem para nós, parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas às vezes é Deus quebrando algumas pontes que nós estávamos atravessando, para que primeiro nós sejamos preparados para aquilo que nos aguarda. Às vezes nós estamos passando, irmãos, por situações e vencendo ela, um após outro, de repente nós não conseguimos vencer uma. E ali não significa que nós fomos derrotados, mas que Deus parou um pouco a nossa jornada, para que possamos ser trabalhados, para enfrentar aquilo que vem um pouco mais adiante. Porque talvez se atravessarmos aquilo, nós não conseguiremos lidar com o que nos espera. É por isso que às vezes tem um acidente. É por isso que às vezes perdemos alguma coisa que era significativa. É por isso que às vezes somos enganados. É por isso que às vezes nós somos humilhados. E não é porque que Deus permitiu isso, Senhor, comigo. Porque era necessário. Para tratar, para amadurecer, para colocar firmeza nos pés que não tem, para dar estrutura a quem não tem, porque Deus quer que nós conhecemos o que ninguém conhece. E o que é, pastor? Os mistérios ocultos. E não só conhecer, e não só proclamar, mas também manifestar. Como ele diz em Colossenses 1:26. Eu quero que agora vocês manifestem. Por quê? Porque eles já estavam conhecendo e já estavam proclamando, mas faltava a manifestação. Eu pergunto, quem conhece aqui um pouco a respeito de Cristo, diga amém. Amém. Quem já proclamou alguma coisa a respeito de Cristo, diga glória a Deus. Quem manifestou poder? Quem manifestou? Seja curado. E foi curado. Liberou uma palavra revelada dos céus à alma e tratou naquele momento. E isso não foi, foi só, não foi esporadicamente não. Foi Deus manifestando através de você. O que, pastor? O que estava oculto por muitos e muitos anos, mas que começa agora a ser manifestado. Em Colossenses 2:2, eu não vou entrar no capítulo 2, mas está baseado neste verso. Ele vai falar também desta manifestação. Ele diz, olha, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Você está pensando que conhecer as minhas coisas é fácil? Vocês precisam ter um coração consolador e consolado. Vocês precisam estar unidos em amor. Vocês precisam estar enriquecidos na minha grande presença de quem eu sou. E a vossa inteligência não é inteligência natural, mas inteligência acerca do conhecimento do sobrenatural, para que vocês compreendam os meus mistérios. Mas nós, irmãos, não sabemos nem quem é Deus. Como diz os antigos, nem aonde o vento faz a curva. Eu tenho recitado este verso alguns dias atrás. Está em Eclesiastes, no capítulo 11 e no verso 5. E é assim que eu me sinto. Ele diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma o ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus,
que faz. Diga comigo, que faz. Diga todas essas coisas. Nós não sabemos. Nós só sabemos que ele faz. Nós não vemos o vento, mas sabemos para onde ele está indo. Eu não sei quando ele vai virar, mas uma hora vira. Eu não sei como é que está sendo formado, por mais que me dê aí algumas morfológicas para mim ver como é que está o bebezinho dentro, mas eu tenho apenas alguns relances, é fora da vista humana. Mas eu sei que está crescendo porque você vê lá. Você consegue observar a barriga crescendo. Daqui uns dias que eu vejo, está desse jeito. Ó. Parece que andou 10 quilômetros, só veio de casa para cá. Cansada. Dá para ver, é evidente. Mas nós não sabemos como é que isso ocorreu. Por mais que a ciência nos dê algumas clarezas da calcificação dos ossos e outras coisas mais nos dias de hoje, nós não conseguimos ainda ver a olho nu. Não é verdade? Ele diz assim também, vocês não conseguem ver, perceber o meu agir. Mas não significa que eu não estou lá. Não significa que eu não estou fazendo. Que eu não estou agindo. Você é que não vê. Tu não sabe do vento, tu não sabe da mulher grávida, quer saber de mim, diz o Senhor. Você também não sabe. Mas eu faço todas as coisas. Ele está do nosso lado, irmão. Está dentro de nós, operando em nossa família, em nossa vida, em nossa casa. Constantemente. A mesa não falta, o alimento, a vestimenta está aí no corpo. Perfumado, banhado. Jesus cuidando de dia e de noite. Mas as circunstâncias são tão severas às vezes que se apresenta, que nós não conseguimos enxergar acerca da sua grandiosidade. Aí Cristo diz, eu preciso que vocês venham corroborar comigo. Se fortalecer em mim, como está em Colossenses 1 e no verso 11. Eu quero que vocês se fortaleçam na minha força, na força da minha glória. Que vocês comecem a entender que precisam de paciência, de perseverança, de longanimidade, e começar a glorificar a mim com alegria. Para quê, pastor? Para que vocês conheçam os mistérios. Porque vocês foram tirados, transportados para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Aí diz, pelo sangue, a saber, perdoados os pecados. Remissão dos pecados. Ele diz, dá para se alegrar com isso? É como se ele perguntasse, dá para dar glória com isso? Vocês saíram das trevas para o reino do amor. Vocês estavam condenados, não estão mais. Eu arranquei todos os vossos pecados. Eu, o Senhor, o Deus invisível, encarnado, que vinha esta terra por conta de fazer esta obra e fiz. Dá para dar glória para isso? É mais ou menos isso que ele está perguntando. Dá para se alegrar com isso? Ah, pastor, é por quê? Porque nada. Circunstâncias, paciência com ela. É pessoas, paciência com elas. E você, glória, glória e aleluia, gozo, porque a sua força é sobrenatural. Porque a sua força é um crescimento através do conhecimento de Cristo. Não é em oba-oba, não é em fantasia, não é em fábulas, é num Cristo ressurreto, real, que nos arrancou, irmão, da nossa antiga maneira de viver. E plantou em nós um conhecimento que nós não tínhamos, mas que agora temos. Glória a Deus por isso. Que obra maravilhosa. Aí nós não avançamos, porque fulano não quer, porque A e B disse isso comigo, porque o pastor não tem amor e nem vem aqui em casa. Sangue de Jesus. A obra quem foi feita em nós foi Cristo que fez. Ele já realizou. E se você não entende isso, irmão, o que mais vai lhe animar? Por isso, ele diz que um dos alicerces fundamentais da maturidade de fé é a esperança. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 1, ele diz, eu posso até morrer, esse corpo se desfazer, mas eu sei que eu tenho uma casa não feita por mãos humanas, lá nos céus, eternas em Deus. Por isso eu sou bem animadozinho. Amém, irmão? Sou bem animado. Eu dou glória, não desfaleço, não desanimo, não ligo para as circunstâncias. Aí ele diz no verso 17, no capítulo 4 de 2 Coríntios. Ele diz, as leves e momentâneas tribulações, irmão, não são nada comparado
não produz nada comparado ao peso de glória muito excelente que me aguarda. Ele disse: meus olhos estão aí. Eu estou olhando para estas coisas, focando no invisível revelado por Cristo Jesus. No invisível que ninguém conhecia, que ninguém sabia os seus mistérios, mas que agora eu conheço, porque Cristo nos revelou no seu Filho amado. E a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a seu Filho a quem enviastes. E glória a Deus por esta palavra. Então no verso 26, ele vai falar ao nosso coração, louvado seja o nome de Jesus, acerca disso que precisa ser manifesto, revelado a nós, irmãos, para que a gente produza. Agora eu preciso me curar primeiro. Eu preciso avançar, eu preciso saber o que é que eu quero, ou o que é que Deus quer de mim. Você já perguntou? Você sabe qual é o seu propósito? Ou você ainda está assim meio avoado, como diz o nordestino? Como navoado, né? Aqui tem uma expressão, bebe água, né? Crente bebe água. Eu vi aqui esses dias. É um crente bebe água. Se o que é isso? Ele disse fraco. Eu digo, é. Eu digo, sabia não. Eu digo, tá certo. Você ainda está assim meio avoado ainda? Bebendo só água? Sangue de Jesus, irmão. Quanto tempo de fé. Avalie. Você tem maturidade, tem crescido. Ou está do mesmo jeito? As mesmas coisinhas ainda lhe atrapalhando. E Satanás sempre do mesmo jeito operando. E você não percebe. E sempre regredindo. E o culpado era fulano há tantos anos atrás. E era o outro há tantos anos atrás. E agora é eu que estou aqui. Sou eu não, irmão. Paciência com as circunstâncias. Paciência com as pessoas. Se alegre com Jesus. Pastor, e a minha enfermidade? Ele sabe. Vamos cantar. Pastor, e minha casa? Ele sabe, irmão. Vamos dar glória. Esperança. Fundamentação firme de maturidade, fé e amor. Nós somos igreja de Cristo, os santos do Senhor, irmãos. Chamados pelo seu próprio poder. Foi Cristo que fez esta chamada a nós. Eu preguei sobre isso ontem lá no irmão Chiquinho. Dizendo que Cristo nos chamou e aspergiu o seu sangue, selando esta aliança. Isso foi com sangue, com sacrifício. E nós dissemos: obedeceremos, Senhor. Nós faremos, Senhor. Como está lá em Êxodo 24, no verso 7. Quando Moisés chamou o povo, bota aí, Êxodo 24, verso 7. Tomou o livro do concerto, leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Aí no verso 8, isso é verdade? Se é verdade, vão aceitar Jesus como Salvador? Vamos! Ele disse: pega o sangue aí. Ele pegou o sangue e jogou em cima deles. Mostrando que a aliança foi feita através do sangue da morte. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos fazendo uma aliança. E para isso ficar firme, alguém morreu. Para ver como esse negócio é sério. Lá foi um animal. Mas a nossa aliança, quem morreu foi Cristo. Você está fazendo aliança? Está mesmo? Morre Jesus. Aí Jesus é o selamento desta aliança. É o nosso selo. Aí o sangue dele foi aspergido. Por isso nós bebemos o sangue aqui, simbolizando. Ele disse: quem bebe deste sangue tem parte comigo. Eu arranco seus pecados. Aí como é que a gente não se alegra nisso, irmão? É só falta de entendimento mesmo. Nós deixamos o inimigo nos cegar. Nós deixamos uma besteirazinha nos tomar da mão dele. Uma circunstância. Uma palavra. Um problema. Irmão, nós somos os santos irmãos fiéis em Cristo Jesus, chamado pela sua poderosa palavra do reino das trevas para a maravilhosa luz, conhecendo a Ele de perto e sendo manifestado em nós a sua glória. Então eu não sei você, eu não tenho
tempo, irmão, para estar murmurando, ou questionando, ou me lamentando. Eu vou continuar pregando o evangelho. Eu estou orando ao Senhor para me dar mais manifestações, para Deus me usar no sobrenatural, para eu impor as mãos sobre o povo ser curado. Deus usa, Pai, me mostra o meu propósito. E estou lá, Senhor, eu quero ser usado, Pai, toma. Aí eu percebi, irmão, que meu ministério estava um pouco ligeiro. E ontem Deus me fez lembrar da primeira profecia que eu recebi. Se tu és Pedro, eu estava todo de preto. Tinha aceitado Jesus por causa da irmã Ana. Hoje está mais bonita, mas era bonita, viu? Aí eu aceitei Jesus. Aí teve uma revelação no pregador, não sei quem era o pregador. Ele disse, sobre ti edificarei a minha igreja. Eu nunca entendi. Nunca entendi. Com 4 anos depois, pregando lá em Fortaleza, perto do Castelão. Uma igreja bem miudinha, que a luz se apagava, a fumaça cobria. Eu digo, meu Deus, eu terminei de pregar e fiquei, questionando, porque você vem de uma tradição e você não quer aceitar outra. Nós temos essa dificuldade, irmãos. Mas eu vi nesses dias uma imagem que tinha um 6, para um e para o outro era 9. Um do lado do outro. Ele disse, depende da sua perspectiva, de onde você está olhando. Aí ele olhava para cá, se é 6, eu dizia, é 9. É 6, é 9. Então, às vezes, nós temos essa visão única e não conseguimos ver outra dimensão, pela parte da tradição. Eu julguei mesmo a igreja mesmo. Eu disse, rapaz, Deus não pode estar aqui num negócio desse não. E eu já tinha pregado. Aí tinha uma luz, tinha uma cruz azul atrás, apagava, ele ficava azul, a fumaça saía e eles cantando, né? Até bonito, eu achei bonito demais. Mas eu lembrei de uma boate que eu ia. Rapaz, está muito parecido, rapaz. Mas quando terminou, o pastor pegou o microfone e disse, Deus está falando comigo. Tem um rapaz aqui, tem uma pessoa aqui na igreja, que há muitos anos atrás recebeu uma profecia assim, 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 e era a mesma profecia. E eu não lembrava dela, mas quando ele começou a recitar, eu disse, vixe, sou eu. Digo, é para mim esse negócio. Mas eu nunca entendi ela, até esses dias. Eu entendi que eu não estou ainda, mas eu estou num processo de maturidade. E por isso, o meu ministério foi andando mais devagar. Porque com 3 anos eu fui convidado para ser pastor. 3 anos de crente. O campo já estava aberto. Se tu é crente, vai ser pastor. Mas eu tinha um problema, um empecilho financeiro. E quando puxaram os nomes, eu tinha sido fiador de meu pai em um empréstimo que eu nem sabia que tinha. Papai era assim. E eu não podia ir. Mas demorou 5 anos, eu fui. Então, com 8 anos de crente, eu já estava no campo. Com 6 meses de crente, eu estava dirigindo a primeira congregação. Apressadamente. Eu via uma dificuldade e corria para cima. Como é que resolve? Eu não sei não, mas vamos resolver. E quando eu engajei no serviço militar, ele me deu mais facilidade ainda, porque a polícia não vai mediar nada, a polícia resolve. Ela demora aí, mas quando vai, ela resolve. Às vezes está dormindo muito, mas resolve quando vai. Não tem como você não resolver. Não tem história de passar a mão, você resolve. E isso me ajudou a resolver as coisas da igreja, instantaneamente. Mas chegou um momento que as coisas foi paralisando. Foi ficando mais devagar. Tive uma proposta de muita ascensão no primeiro campo. Deus me deu uma visão e fechou a porta. Mas Deus, aí eu fiquei questionando. De repente eu saio perdendo metade de tudo que eu tenho para um campo menor. Mas Jesus, eu ia era subir, eu ia descer. Mas Jesus mandou, eu fui. E de lá Jesus me deu a primeira cidade, que foi essa. Então, irmãos, quando eu fico observando estas coisas, as circunstâncias que vêm sobre a nossa vida, as lutas que nós passamos, não significa que você perdeu, não. Ou que Jesus não está com você nesta batalha, não. Ele está só preparando você. Agora tem gente que precisa andar 40 anos no deserto, irmão. Para ser preparado. Para ver se entra. Para ver se escapa. Porque é sempre as mesmas coisas. Falta água, briga. Falta comida, briga. Se tem só isso, briga porque não tem aquilo. Se chega o outro, preferir o outro. Difícil, irmão. Então Cristo está convidando a gente a ser como a igreja de Colossenses. E o principal fundamento dela é crescimento de maturidade.
E isso só é possível se você descobrir, no verso 9, a vontade do Senhor para a sua vida. E eu queria recitar este verso para a gente terminar. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, a pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para você saber o que é que Deus quer de você. Não é conhecimento terreno, não. É divino. Eu não vou entrar mais nessa parte. Vou deixar para a próxima sexta, para que a gente possa discorrer acerca dessa inteligência espiritual. Como identificar a voz do nosso pastor e saber o que ele quer de nós. Amém?